Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live exclusiva da iniciativa True Readers, os super amigos da leitura. Sejam bem-vindos. Estaremos hoje recebendo um grande amigo da editora Europa. Deixa eu só conectar aqui. Muito bem, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos à nossa live especial de hoje. Hoje nós vamos conversar, nós vamos bater um papo muito interessante com Manuel de Souza. Ele é o responsável pela editora Heróica. Boa noite, Gabriel. Como vai, Capitão Vini? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Assim que o Manuel entrar na conexão, nós vamos chamá-lo para começar a nossa entrevista. O Manuel, ele é um profissional. Boa noite, Capitão Vini. Seja bem-vindo. Grande Fábio, Fabinho, seja bem-vindo, querido. Obrigado pela sua presença aqui na live também. O Manuel de Souza, ele é um profissional, ele é um jornalista e ele desenvolve um trabalho muito bacana voltado para a cultura pop, né? Como se diz, todo esse universo geek, universo nerd. O Manuel de Souza, ele desenvolve um trabalho muito interessante desde muito tempo, né? Não é agora que ele está no mercado. Ele já iniciou esse trabalho alguns anos atrás. Então, assim que o Manuel entrar na conexão, nós vamos começar esse bate-papo, tá? Enquanto isso, eu gostaria que vocês pudessem conferir todas as nossas plataformas da iniciativa True Readers. Nós somos os super amigos da leitura. Nós temos o nosso Instagram oficial, iniciativa True Readers. Esse Instagram, ele é privado por um motivo muito simples. Nós temos fotos de crianças, né, e vídeos de crianças também, que os pais confiam a nós, e por esse motivo esse perfil ele é privado, para que nós possamos fazer uma filtragem, né, que a gente deixe fora do nosso projeto os vilões da internet. Nós sabemos que existem pessoas mal intencionadas e dessa forma nós mantemos esse perfil privado. Nós temos também esse nosso perfil que é público, True Readers Lives, onde nós seguimos com as lives da iniciativa e também o nosso canal no YouTube. O nosso amigo Manuel acabou de chegar. Vamos trazê-lo. Só aguardando a conexão. Opa! Boa noite, Manuel. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Seja bem-vindo, estou ouvindo muito bem. Beleza. Botar um pouco mais de luz aqui, tudo beleza? Tudo Tem que ser bem. assim, Tudo né? muito bem. Eu não sou muito. Opa, peraí, que é a primeira vez que eu faço via Instagram. Então tô tentando achar uma Certo. posição aqui. Então vamos lá, vou deixar assim mesmo. Pode ser assim? Isso. Pode ser assim, estou te Beleza. vendo bem. Perfeito. Seja bem-vindo, boa noite. Opa, agradeço o É um convite. prazer, é um prazer ter você aqui com a gente na iniciativa True Readers. Uhum. Nós somos os super amigos da leitura e você, mais do que nunca, é um super amigo da leitura também. Você se apresentou para mim há alguns anos atrás nesta saudosa revista. Esta aqui, né? Faz Então eu tempo, tive a hein? oportunidade, faz Agora tempo, você, faz agora tempo. você, agora você revelou sua idade. Tá vendo? Bom, eu fiquei congelado por uns anos, né? Então deu para acompanhar de uma forma mais tranquila.
Ah, tranquilo. Eu conheço a revista Mundo dos Super-Heróis desde a primeira edição, sou assinante e é um prazer receber todos os meses todas aquelas informações que você iniciou esse grande legado lá na Editora Uhum. Europa alguns anos atrás. Há quanto tempo, Manuel, que você iniciou esse trabalho na Editora Europa? Então, na verdade, a Mundo mesmo, essa edição que você mostrou, eu mostrei também, ela chegou nas bancas em agosto de 2006, né? Mas até ela se tornar, até ela chegar às bancas naquele mês, foram mais ou menos uns 20 anos assim de estudos e tentativas. Na verdade, era uma revista que eu tinha, assim, era um sonho, né? Desde os meus 13 anos, assim, né? Então, eu até separei aqui para mostrar. Eu sempre comento assim que a vida inteira eu meio que fui desenvolvendo a mundo dos super-heróis, né? Então, por exemplo, quando eu tinha Sim. 13 anos, ó quem está na capa, ó. Isso aqui é um, isso aqui é um quadrinho que eu fiz quando eu tinha 13 anos, que eu lia o material da editora Abril, né? E era Certo? fissurado, e aí comecei a desenhar. É que, puta, o desenho é tão claro, nem acredito que não vai dar para ver nada. Mas um desenho bem típico de criança, tal, né? E aí com os anos eu fui aprimorando, fui melhorando. Por coincidência também, isso aqui é um desenho que eu estava até procurando esses dias, que eu fiz uma live com o editor Elcio de Carvalho, que na época editava o Certo, material lá da Abril, né? E eu comentei com ele que uma certo. vez eu tinha feito um desenho para enviar para Abril na época. Ó, esse aqui é de 87. E eu nunca tive coragem de Legal. enviar. Então, aí depois eu achei o desenho que estava perdido aqui em casa, né? Muito bom. Então Muito bom. assim, eu sempre fui muito fã da área, né, de quadrinhos e de revistas e publicações impressas. E aí eu comecei a trabalhar na área, na parte de edição de arte, e eu sempre tinha aquele sonho de um dia ter minha revista. E aí foram, sei lá, quase 20 anos trabalhando na área, aprendendo um monte de coisas. Eu aprendi a diagramar, aprendi a editar a parte de arte, depois eu comecei a escrever, e até o ponto que eu virei realmente um editor, né? Só que nunca no Legal. tema que eu queria. Aí eu editava revistas de jardinagem, revistas de decoração e coisas do gênero. Mas eu fazia tal, mas não era aquilo que eu queria fazer o resto da vida, né? E realmente aí Uhum. surgiu a oportunidade de fazer a Mundo em 2006, e desde então eu direcionei minha carreira para esse lado, né? Então, Muito bom. e não parei mais, né? E não pare, não pare, por Não, com favor. certeza. Eu separei algumas perguntas para fazer para você. Uhum, Você meio que já respondeu algumas, né? Mas só para poder trazer, buscar de você, né? Algumas uhum, informações que vão ser importantes também para a gente passar para o pessoal que vai assistir a live, né? uhum. Depois essa live vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Ah, tá bom? legal. E a gente faz esse trabalho, a iniciativa True Readers tem como principal objetivo visitar crianças nos hospitais e levar para elas revistas em quadrinhos, para que elas possam ter um material de qualidade, para ela ter aí um momento de leitura e entretenimento saudável nesse momento onde ela está internada. Então, o principal Pô, bem objetivo bacana. da iniciativa é esse. E por que fazer dessa forma? Eu também sempre fui fã de quadrinhos. O meu primeiro, a minha primeira revista em quadrinhos que eu ganhei do meu pai, eu tenho Ah, até que hoje. interessante. Por Essa luta coincidência, eu deve ser a primeira. separei. Eu tenho uma aqui que não foi a minha primeira, mas foi, digamos, a que deu o boom para eu me tornar um colecionador e um Marvete, ó. Esta aqui. Que eu acho que foi duas edições seguintes da sua. A sua deve ser a 66, né? 67. Não, a primeira foi a 69 e 69 essa é a aqui, minha e a minha é essa 70. é a 70. Exatamente, ó. E no mesmo mês Exatamente. teve uma outra também, ó, que me fez a cabeça, que foi essa aqui, que era da mesma época, né? Então Na essas mesma duas eu época. considero realmente o início. E aí eu separei uma curiosidade também, muitos anos depois, quando eu tive chance de viajar para os Estados Unidos, né?
Aí lá eu Certo. consegui achar lá no meio dos estandes, ó, essa aqui é a original, que saiu aquela história do Hulk. Uh, que Essa eu legal. comprei por $1. E Puxa, essa exatamente do Capitão América eu não consegui, mas eu consegui várias do mesmo período, ó. Capa do Mike Zeck certo. Mike e Zeck. exatamente, ó. Essa aqui eu acredito que você se lembre também, né? Quando o Capitão América envelhece e Sim, tal, ele tá lutando com a sim. filha do Caveira Vermelha. Acho que foi Capitão América Até- 99, se eu não me engano. É a Pecado, não é o nome dela? Exatamente, esse mesmo. Muito bom. E, e aí Você mostrou. são os meus tesouros aqui. Eu também tenho a minha coleção bem guardadinha. Você me mostrou essa revista, né? A número 70. Exatamente. O É isso aí curioso é que mesmo. nessa revista, essa revista ela vinha com um brinde, ela vinha com chaveiro. Você lembra disso? Então, eu lembro, mas eu nunca vi, porque na época eu era muito pobre, criancinha muito pobre, e na verdade eu não tinha dinheiro para comprar as edições novas nas bancas. Eu comprava numa revista, numa banca que só vendia revistas usadas. E na época eu nunca tive Certo, uma coleção, porque assim, sempre que eu juntava, conseguia juntar duas revistas, eu ia lá e trocava por uma. Eu fiquei anos. Só depois que eu comecei a trabalhar, muitos anos depois que eu já tinha dinheiro, que eu comecei a recomprar tudo. Aí já não certo. consegui comprar tão barato, né? E aí finalmente consegui montar, depois de muito tempo, a minha coleção. Mas esses chaveiros eu nunca vi, eu nunca tive oportunidade. Então, esse chaveiro que veio com essa edição número 70 do Capitão América, eu tenho ele até hoje. Ele é de plástico e eu cheguei a pintar, né? E ele nunca se tornou algo tão atual, Que porque olha bacana, só, hein? Ah, já o estava. escudo dele, Você já sabia o que lá escudo na dele saga de também. Thanos ia acontecer isso, né? Hum, Então já tinha um spoiler aqui. ah, bacana. Então, no caso assim, como foi seu primeiro contato com os quadrinhos? Você já conversou um pouco com a gente, né? De como você ia Hum. fazendo, você ia comprando e trocando, né? Para poder ter acesso. Olha, quem chegou aqui na live também foi a Viúva Negra da iniciativa True Readers e o filhinho dela, que é o Homem-Formiga. Então, estou mandando um Pô, abraço aqui também. opa, Tá bom? sintam-se abraçados também. Manuel, qual o seu gênero preferido de história em quadrinhos e o seu personagem preferido? Cara, eu não tenho muito gênero, eu leio de tudo. É mais fácil dizer o que eu não gosto do que eu gosto. Ahn, Putz, eu gosto muito de histórias que eu considero bem escritas, assim, sabe? Histórias que chegam no final e tem alguma surpresa, tem alguma. Eu me sinto premiado de chegar no final e eu vejo que, opa, aqui teve ah, teve algum lampejo Um ali desenvolvimento, né? Oi? Teve um Teve, desdobramento inesperado. teve uma coisa inesperada, ou teve uma grande sacada, ou quando é coisa de humor tem uma grande piada, ou uma reviravolta. E o ruim é que, assim, com os anos a gente começa a ler muito, né? E aí você acaba ficando menos. Que no começo tudo é lindo e maravilhoso, que é tudo novidade, né? Mas depois de É décadas verdade. lendo, aí já fica mais difícil se emocionar, né? Já não é como no início, né? Então tem muitas coisas que às vezes Verdade. eu leio hoje que o pessoal tá curtindo pra caramba, mas eu acabo reconhecendo aquelas soluções de décadas atrás, e aí eu já não me parece assim tão bacana, né? Mas ao mesmo tempo eu acabo sendo surpreendido, às vezes, com coisas tão loucas assim que eu não esperava. Então, em resumo, assim, eu não tenho muito gênero. Eu já não sou mais tão leitor de super-heróis como antes, assim, né? Eu tento ler outras coisas, sei lá, ficção científica. é, eu gosto muito de histórias assim que tratam do cotidiano, sabe? Uhum. É, então, eu não sei te dizer assim. Alguns gêneros eu não acompanho muito, assim, até por falta de conhecimento. Mangá, por exemplo, eu conheço o básico só, assim, sabe? Mas não é que eu não goste, é que, sei lá, no meio de tanta coisa eu nunca parei para ir a fundo, né? Mas, historicamente, Eu se for uma também não história bacana, bem acompanho. feita, eu gosto de tudo. Bacana. Você me comentou com a gente, até mostrou, né, que você desenhava os seus próprios quadrinhos, né? Uhum, uhum, Eu também fazia isso quando eu era
por volta de 13, 14 anos, eu também desenhava os meus próprios quadrinhos. E eu criei alguns personagens que você chegou até a colocar na revista Mundo dos Super-Heróis, né? Você fez uma notinha e chegou a Ah, que exibir esses bacana. personagens. E Hum. para você, no caso assim, como os quadrinhos ajudaram na sua formação? Como a leitura dos quadrinhos ajudaram na sua formação? Que a gente sabe que às vezes revista em quadrinho é visto de uma forma um pouco pejorativa, né? Como se não fosse algo ligado à cultura e apenas como um passatempo. Como você vê a questão da leitura dos quadrinhos na sua formação? Ah, foi essencial. Até um dos motivos que eu aceitei conversar foi quando você me falou desse tema, né? Eu sou mais de fazer perguntas do que dar respostas, assim, entendeu? Eu sou mais da área de jornalismo mesmo e não sei, eu não me vejo muito como alguém a ser entrevistado, assim, não sinto que eu tenho muito a dizer sobre as coisas. Eu prefiro escrever e ver o que os outros têm a falar, né? Mas esse é um assunto Uhum, que me interessa bastante, porque eu acho que eu sou um exemplo, assim, de como a leitura pode fazer diferença na vida de uma pessoa, né? Porque eu vim de uma família muito pobre, a gente morava na Grande São Paulo, na cidade de Franco da Rocha, e era assim, um bairro bem pobre, assim, na época não tinha nem saneamento básico e coisas do gênero. E quando eu comecei lá por volta dos 12 anos a ler mesmo assim mais seriamente os quadrinhos, porque eu sempre lia, mas não era um negócio assim, sabe, todos os dias, e também não tinha muita condição de comprar, né? Mas a partir dos uhum, 12 anos, assim, virou realmente um vício, assim, sabe, de ler todos os dias e ir atrás, e aquilo ali me ajudou muito, porque não era só uma questão de passatempo, começou a ser mais do que isso, né? A partir dali eu comecei a uhum. desenvolver melhor o domínio da própria língua, né? Comecei a querer escrever, a querer desenhar, a querer saber um pouco mais, e foi um desenvolvimento, né? Essas histórias hoje aqui que eu te mostrei, são histórias que um leitor atual talvez ache até meio bobas, assim, perto dos materiais de hoje, né? Mas aquilo ali na Certo. época, assim, acendeu um facho e eu não parei mais. Então, daquele período ali, dos 12 aos 14, 15 anos, eu fui a fundo no universo Marvel e tudo que eu tive possibilidade. Assim, era um negócio que eu ficava pensando o tempo todo e comecei a criar meus personagens. Depois de um período, eu comecei a procurar outras coisas, aí descobri o material dos quadrinhos brasileiros, e eu lembro que eu descobri as revistas de terror brasileiras, assim, e nessas revistas de terror tinham muitas matérias dentro, né? Aí eu comecei a descobrir Sim. coisas, Moebius, artistas clássicos, e aí depois eu descobri o humor brasileiro, né? Chiclete com banana, que foi um negócio, depois até mais para frente eu tive chance de trabalhar uns meses lá na redação com eles, assim, uma espécie de estágio, né? Que também foi um negócio que foi outro divisor de águas. Então, os quadrinhos me levaram a, a buscar cada vez mais informação. E depois de um período eu comecei a ler livros também. Apesar que eu nunca fui um grande leitor de livros, eu sempre fui um leitor muito de quadrinhos e revistas. Eu sempre fui apaixonado por revista de informação. é, Então, assim, jornal também, teve um período que eu gostava muito de ler jornal. Então, tudo isso acabou, assim, desenvolvendo um prazer pela busca de cultura, pela busca de informação, e acabou me Certo. ajudando bastante, né? Assim, a tomar diversas decisões ao longo da vida, né? Certo. Você falou que você gostava muito da leitura de revistas de quadrinhos de heróis também, né, nesse período, né? Uhum. Como que essas histórias em quadrinhos de heróis, se é que foi dessa forma, eles ajudaram a moldar o seu caráter, vamos dizer assim? Já tiveram alguma Ah, influência na formação do seu caráter? olha, eu não sei se tanto, assim, porque eu já tinha. Meu pai era um cara muito, assim, ele era um cara muito cheio de princípios, assim, né? Muito, assim, prezava muito pela honestidade, sempre, assim, educou a gente com aquela coisa que o trabalho é o que transforma as coisas e que você tem que ser uma pessoa que trata bem todo mundo, que aceita as diferenças. Então, meu pai é um cara assim que ele teve pouquíssimo estudo, mas ele aprendeu coisas que, de certa maneira, ele estava à frente em vários aspectos, né?
Então a Uhum. gente, pelo menos a minha família, sempre teve essa formação muito sólida, assim, sabe? De ser honesto, tratar bem as pessoas, tentar ajudar como pode, nunca tentar passar ninguém para trás, trabalhar bastante, ter uma profissão, e por aí vai. É, então, na verdade, quando eu comecei a ler os super-heróis, eu via que principalmente os super-heróis mais clássicos, eles seguiam muito dessas lições. Isso que meu pai não deve ter lido um quadrinho na vida, assim. Ele não tinha série, ele não tinha contato nenhum com esse universo, né? Então, na verdade, foi uma coisa que eu já conhecia. Mais para frente que eu acho que os quadrinhos, assim, acabaram moldando um pouco mais, mas foi para o outro lado, para mostrar, assim, que essa questão era importante, mas ao mesmo tempo tinha outras visões, assim, que foi esse período que eu comecei a conhecer revistas brasileiras, revistas de terror, revistas mais adultas, tal, né? Mas é, é interessante essa sua pergunta, porque nesse período que eu comecei a ler, logo depois começou a surgir a figura do anti-herói, né? Que era um negócio que no começo eu não Sim, entendia muito bem, assim. Que era aquele herói que não, ele não. Ao contrário do Capitão América, que era tipo o protetor, assim, dos princípios, dos ideais de liberdade, de repente você via um Batman lá no Cavaleiro das Trevas que saía aleijando pessoas, assim, sabe? Era uma coisa que, pelo menos naqueles vizinhos formatinhos, eu não via, né? E depois veio o Justiceiro, né, que talvez tenha sido o maior símbolo daquele período, assim, principalmente a partir dos anos sim. 90, né, que era o cara que atirava primeiro e depois ia saber em quem ele atirou, né. O Wolverine também, cara, começou a ficar cada vez mais selvagem e tinha aquela coisa cada vez mais exagerada, com as garras cheias de sangue. Então, foi um período meio interessante, porque quando eu comecei não existia ainda essa figura do anti-herói, e conforme eu Sim. fui crescendo, ela apareceu. E eu via bem essa diferença, né? Então, assim, eu ficava pensando, falei, pô, mas será que uma criança lendo isso, o que será que vai passar pela cabeça dela, né? Então, é curioso isso. Mas no meu caso, não teve nenhum problema. De certa forma, acaba trazendo aquele questionamento, né? Uhum, Tanto do certo como errado, até quanto certo realmente é certo, ou errado é realmente errado. Isso vai uhum. acabando formando uma opinião mais criteriosa, né? Para o leitor também. Eu acho que o quadrinho também traz essa oportunidade para a gente, né? A minha O esposa acabou de entrar. quadrinho. Oi? A minha esposa acabou de entrar. Ah, legal. Opa, seja bem-vinda. É, eu acho que tem uma coisa em quadrinhos que desde que eu comecei a ler é discutida e parece que é a sina dos quadrinhos. Daqui 40 anos vão continuar falando a mesma coisa. Que as pessoas sempre têm essa ideia de que quadrinho é coisa só de criança, né? Uhum. Quadrinho é o gibizinho da Disney, do Maurício de Souza, na verdade, quadrinho é uma linguagem, igual cinema, né? Cinema não é coisa só de criança. Cinema é de todo mundo. Tem adulto, tem para pessoas mais velhas, tem todos os gêneros, né? E quadrinho é a mesma coisa. Não foge muito disso, né? Então, só que sei lá, eu acho que por os quadrinhos infantis é, eram muito, tinha uma força muito grande na questão de vendas, né? Então ficou marcado ali, né? Mas é igual a literatura, existe literatura infantil, mas é só uma parte, né? Verdade. É, Quando eu mandei a arte para você, aí vamos começar a falar um pouco das revistas da Abril, né? Que foi um trabalho Uhum. bacana que você desenvolveu agora também. Eu mandei uma arte para você aprovar, para a gente começar a divulgação. Qual foi a primeira coisa que você observou e que você me retornou? Putz, boa pergunta, eu não me lembro. Eu lembro que tinha um HS lá que estava escrito errado. Fora isso, Então, eu é, queria dizer para você que aquele foi proposital e você ganhou o troféu Cata-Piolho. sim, exatamente. Opa, isso. Para quem não sabe do que se trata, tá no meu livro lá que eu fiz junto com o Maurício Muniz. Era um dos prêmios da Abril, né, para descobrir os possíveis erros que apareciam nas revistas, né? Era Então, bem e a bacana. gente esmiuçava as revistas buscando qualquer erro, qualquer coisinha para a gente poder conseguir conquistar aquele tão cobiçado troféu Uhum, Catapiolho, né? Na realidade, era apenas algo fictício, né? Mas que uhum, trazia realmente essa interação da redação com o leitor. E isso eu acho muito importante. Tendo conhecido as revistas da Abril, né? Desde a minha infância, e eu ainda coleciono revista em quadrinhos,
aquela interação da redação Marvel, né? Marvel da DC também, com o leitor, isso eu consegui perceber na revista Mundo dos Super-Heróis. Quando eu comecei a comprar, eu vi que tinha algo familiar ali naquela revista. E isso era o que você estava trazendo para a gente, né? As revistas da Abril, elas te influenciaram na sua vida profissional para você chegar até aquele ponto da Mundo dos Super-Heróis? Você já tinha essa perspectiva de atuar da mesma forma na redação? Ah, com certeza, né? Porque eu sou fruto daquele material dos anos 80 ali, né? E exatamente o que você falou, assim, a questão das revistas da Abril, muitas vezes o que eu mais curtia, a primeira coisa que eu fazia era ler a sessão de cartas, entendeu? Sim, E era ali que tinha era a internet daquela época, era o Facebook daquela época, era o momento onde apareciam as dúvidas e dava a entender que existiam pessoas que também gostavam da mesma coisa que eu. E é estranho, porque hoje o pessoal fala, né, quadrinhos cada vez é um negócio de nicho, mas naquele período já estava começando a ser nicho, assim, né? Porque eu me lembro sim. que quando eu comecei a ler, e mais seriamente aí, em 1985, eu lembro que na minha sala de aula até tinham uns dois ou três que também liam quadrinhos, né? Aliás, foi um desses caras que me apresentou esses gibis aí da Abril e em algum momento eles pararam e eu continuei, né? Mas eu lembro que Certo. nos anos seguintes, tal, era um deserto, assim. Eu lia sozinho, não conhecia ninguém que lesse também, sabe? Não tinha, assim, era muito raro encontrar alguém. Quando eu ia lá comprar os meus gibizinhos lá numa banca de revista usada, era difícil eu encontrar alguém também comprando quadrinhos ali, sabe? Geralmente o pessoal estava comprando outros tipos de revista e tal, né? E então, realmente, eu me sentia assim, falei, pô, será que existem outras pessoas que gostam disso? E aí, quando você via a sessão de cartas, não, via que tinha um monte de gente lá, né? Eles faziam um negócio que eu achava super legal. Além de publicar as comentários e dúvidas, no final eles ainda colocavam, sei lá, super leitores do mês. Aí tinha uma lista imensa de pessoas, do Brasil afora, né? E Sim. todas as revistas tinham isso, todos os meses tal. Eu falei, caramba, não sou só eu, né? E uma parte dessa galera depois eu fui encontrar uns anos depois, em 89, quando eu estudei desenho, né? Que aí eu saí lá de Franco da Rocha, saí não, continuei morando lá, mas fui estudar fora. E eu fui estudar lá no Brás. E não sei se você é de São Paulo, você conhece, você sabe onde é o Brás, né? Sei onde é, mas eu sou de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Ah, tem razão, tem razão. É mais pro centro da cidade de São Paulo, né? É bem, Certo. bem próximo da Praça da Sé e outros bairros ali, né? Entre o centro e em direção da Zona Leste. E tinha uma escola de desenho lá, ainda existe até hoje, a Carlos de Campos, que alguns quadrinistas até estudaram lá, o Spaca, por exemplo, que é o cartunista, talvez seja o mais conhecido. E, e foi lá que eu encontrei muitos desses leitores que eu via só nas revistas, assim, quer dizer, não exatamente eles, mas lá tinham muitos fãs de quadrinhos. Então foi a primeira vez que eu encontrei outras pessoas, né? Mas voltando à sua pergunta, com certeza, a Mundo Super-Heróis ela tinha, na verdade, uma das ideias era trazer aquele espírito que eu queria passar para os leitores o que eu sentia quando lia aquelas revistinhas, eu tinha 12 anos. Então eu lembro, por exemplo, a sessão de mensagens, nem era carta, apesar que a gente recebia muita carta ainda no começo. Depois acabou ficando mais e-mail e até comentários nas mídias sociais, primeiro no Orkut, depois Facebook, e por aí vai. Uhum. Mas eu caprichava ao máximo. Do mesmo jeito que tinha, não sei se você se lembra, tinha a galeria do leitor, a arte do leitor nas revistas da Abril. Nós fizemos uma galeria Sim. lá também. Pô, e às vezes eu publicava diversos desenhos. Eu lembro que uma época, a Mundo Super-Heróis, quando ela estava mais parruda, que ela chegou a ter 100 páginas, a gente fazia 6 páginas só de comentários dos leitores, desenhos. E, Sim. pô, eu adorava, assim, eu adorava. Talvez fosse a sessão que eu mais lambia ali, assim, sabe? Fazia cada detalhinho tal. Porque eu sabia dessa importância, né? Porque lá atrás era o que eu mais gostava. Então eu imaginei que tinha muita gente da minha geração, né? Que acompanhava a Sim. revista, né? Então foi Sim. bem proposital. Então, como você falou de nós termos a internet
a nossa internet antigamente ela vinha aqui, né? É, A gente exatamente. tinha que- As informações, principalmente, que trazia informações sobre o próprio Stan Lee, né? Sempre vinha alguma informação sobre ele, e a Uhum. gente acabava encontrando aqui, né? Nessas páginas que traziam essas informações extra. Exatamente. Isso para quem é Aliás, vou leitor, te mostrar uma coisa aqui, quer ver? Eu mostrei esses dias na internet. Vou pegar aqui na minha estante. Só um minutinho. eu Deixa eu só abrir. vou ler para a gente aqui alguns comentários que eles estão colocando. Opa, beleza. Cláudio Gonçalves colocou aqui para gente: o mundo das super-heróis começou boa, mas depois caiu a qualidade e só limita só com Marvel e DC, sendo que tem heróis de outras editoras e nacionalidades. É isso aí, a gente acaba vendo que é um conceito até editorial, né? Quando faz a É, escolha. esse tipo de comentário eu ouço desde o início da revista, porque quando a gente colocava duas capas seguidas da Marvel, me chamavam de Marvete. Mas falavam que a Panini pagava pra gente fazer as capas. Aí fazia duas, três capas da DC, caía a venda, eu tinha que voltar com a Marvel. Aí começou o boom dos filmes, né? Sim. E, e a gente fazia uma capa com filme, um monte de gente reclamava, queria quadrinhos, mas a venda aumentava. Aí fazia uma capa com quadrinhos, caía, aí o pessoal fala, putz, essa capa tá sensacional, podia ser sempre assim. Mas aí meus superiores me davam uma carcada porque caiu a venda. Então é o dilema do editor, não dá para agradar todo mundo, né? Não ter como agradar Mas o todos. problema todo é o seguinte, eu lembro que uma vez eu fiz até uma lista, os heróis que realmente têm potencial para virar capa são muito poucos, assim. Por exemplo, ou quando for uma época que tem algo, por exemplo, não dá para fazer uma capa do Homem-Formiga se não for uma época que tem um filme dele, sabe? Sim. Não tem como fazer isso. São pouquíssimos que tem, tirando Batman, Homem-Aranha e Vingadores, e acho que basicamente esses três, assim, aguentavam quando não tinha filme, assim, né? Ou algum momento, alguma efeméride, 80 anos, 70 anos, alguma coisa do gênero, né? Uhum. Então, é como você disse, são escolhas editoriais, assim, para a revista sobreviver. E apesar de tudo, deu certo, né? Eu fiquei lá, eu editei 110 edições. E eu acho que já fizeram mais umas 15 depois que eu saí, mais ou menos. Então é a Certo. revista mais longeva do gênero já publicado no Brasil, né? Ainda mais É, nesses tempos que nem banca de jornal está tendo mais, a revista ainda sobrevive, né? Então, alguma coisa tem, né? é, eu confesso para você que o seu dedo na revista, né? Ele trazia algo assim mais próximo do que a gente, como fã mais antigo, conseguia identificar, né? Mas a Uhum. gente sabe que às vezes precisa realmente uma adequação, inclusive até de público, né? Ah, uma pergunta aqui para você, olha, a Peggy Carter, ela pergunta aqui para a gente: quais as maiores dificuldades que você encontra com a entrada das revistas digitais? Olha, na verdade a revista digital não pegou. A revista digital é um negócio que passou meio nulo, assim, porque quando surgiu o iPad, acho que foi em 2007, 2000. Não, o iPad acho que foi 2010, mais ou menos, agora não lembro a data certinho. Nossa, o mercado editorial, assim, bradou para os quatro cantos, assim, porque estava naquela luta, né, contra o material da internet, e pela primeira vez apareceu uma plataforma que poderia utilizar os recursos de revista mesmo, a questão de folhear páginas, a questão de você poder brincar com as fotos, e era uma coisa assim que estava mais próximo, né, daquela questão de você sentar e ler uma revista, né, que é uma coisa que no Sim, computador era meio complicado, no desktop, né. Só que assim, não pegou. Assim, eu acho que o iPad ele ofereceu tantas coisas e o iPad e os concorrentes dele, né, que vieram depois, que eu acho que a sim. última coisa que as pessoas quiseram ler foi revista. Acho que as pessoas estão mais preocupadas em ver vídeos de gatinhos, ver joguinhos e bater fotos e ficar fazendo efeitozinho nas fotos e não pegou assim. Tanto que, por exemplo, eu me vi agora
num dilema se eu fazia ou não uma versão digital do meu livro, né? Do Império dos Gibis. E para quem não viu ainda, deixa eu pegar um exemplar aqui, que eu tô cheio de coisas aqui na minha mesa, que eu separei para mostrar. Para quem não viu, né? Esse aqui, né? O Império dos Gibis, ó. Bem grossão, bem tijolão. E eu andei pesquisando e eu, no final, até agora, por exemplo, eu não fiquei estimulado a fazer uma versão digital, né? Porque, pelo menos o público que me acompanha, eles gostam do físico mesmo, né? Aquela coisa de colocar na estante e tal, né? Ah, os dossiês, né? Inclusive, nada substitui isso aqui, ó. É, O cheiro da exatamente. gráfica. Tem gente que é viciado só no cheiro de papel, né? Então é bacana. E é engraçado, né? Porque, de certa maneira, é o que acontece hoje com os músicos, que tem todo um trabalho que é tudo digital. No nosso caso é tudo digital. A gente escreve no Word, a gente pesquisa, escaneia as imagens, trata, diagrama. A gente vai entrevistar pessoas, as gravações são feitas a partir de um celular. Então é tudo digital. Só chega na última fase que a gente tem que pular para o analógico, que é na hora de imprimir. Então, se a revista, o livro digital realmente tivesse se tornado uma realidade, substituído, nossa, seria o melhor dos mundos, porque esse livro aqui, eles demoram um mês para imprimir a gráfica, né? Eu poderia ter publicado ele minutos depois que eu terminei. Então, assim, seria muito mais rápido, né? Muito, muito mais prático. Mas não adianta, é uma coisa de comportamento mesmo. Eu acho que o livro é uma coisa muito bem resolvida, assim, que eu acho que vai demorar muito para ser substituído. Revista já está um pouco mais complicado. Revista, acho que as pessoas, infelizmente, eu demorei muito para aceitar isso, mas aos poucos as pessoas estão realmente deixando de ler. Certo. Manuel, me responda uma coisa, só por curiosidade. Você é Marvete ou você é Decenalta? Ah, não, eu sou mais Marvete, né? A Marvel é que realmente me pegou, assim, e não tem nem, assim, não tem nem o que escolher, assim, eu gosto muito de coisas da DC também e tal, não tenho preconceito nenhum, mas a Marvel, putz, a Marvel foi o que me trouxe para esse mundo, assim, né? Então, eu gosto muito mais dos personagens, os filmes da Marvel também, puta, adoro. Eu acho que na TV a DC manda melhor, mas nos Sim, quadrinhos e no cinema, eu acho que ainda os materiais e os personagens ainda são imbatíveis. isso. Deixa eu só comentar sobre o dossiê número um do Capitão Uhum. América, que já é da editora Heróica, né? Uhum. Ele trouxe aqui uma releitura de praticamente toda a história do Capitão América na editora Abril, né? Inclusive a gente tem Exatamente. todas as capas das revistas, a gente consegue ter esse dossiê completo, que para mim foi algo fantástico, que eu nunca tinha visto ainda nesse mercado editorial no Brasil. Então, eu gostaria de Uhum. agradecer a você pelo excelente trabalho que foi conduzido Ah, nos bacana. dossiês, tá? E a gente tem também o dossiê número 2, né? Que trata sobre heróis da TV, que é essa outra Uhum. revista, né, da editora Abril, também da época. Uhum. Inclusive, eu tenho uma bem velhinha aqui, olha. Ah, Era esse é um a número clássico. 3 ainda. Eu Ela tenho a ainda coleção era quase, eu tenho a coleção completa, assim. Aliás, a minha melhor coleção que eu tenho, que assim, a mais bem cuidada é de Heróis da TV, tá em praticamente estado de banca, assim. Principalmente os primeiros números, estão zerados. Esses dois dossiês que você mostrou, eles são digamos assim, um aprimoramento dos dossiês que nós fazemos na Mundo. Nós tínhamos uma seção lá, que era de grandes revistas, né? sim, Por exemplo, até Heróis da TV, eu usei uma das matérias lá como base e a gente expandiu pra caramba aí, né? Mostrando todas as capas e tal. E a ideia era meio que esgotar o assunto mesmo. E essas certo. duas revistas, elas foram criadas como um complemento do livro Império dos Gibis, né? Que era o foco do gibi era mostrar toda a história dos quadrinhos da editora Abril. E o plano inicial era lançar o livro em 2019. Nós começamos no final de 2018,
Aí lá, eu e meu amigo Maurício Muniz, a gente muito inocente, falou, mais ou menos 4 meses, a gente fez um cálculo maluco, 4 meses a gente escreve. A gente acabou gastando 1 ano e meio de tanta coisa que a gente achou. E como nós colocamos o livro num site de financiamento coletivo, né, o Catarse, é muito comum você fazer o livro e adendos, assim, né, pôsteres. E eu não queria fazer nada que fosse brinde descartável, de coisas físicas, assim, só. Eu queria fazer coisas muito editoriais. Em 2019, Heróis da TV Capitão América foram as primeiras revistas da Marvel na editora Abril. Elas estavam comemorando 40 anos, porque elas foram lançadas em 1979, né? Então, o É. plano foi reforçar essa ideia do livro, homenageando essas duas revistas. Só que aí acabou saindo tudo em 2020, né? Então, essa ideia da efeméride dos 40 anos se perdeu. Mas o pessoal gostou tanto que eu estou continuando a coleção. E agora eu estou tratando como uma coleção mesmo, né? Eu estou fazendo agora o terceiro, que vai ser sobre Super Aventuras Marvel, que era outra revista também nessa linha da Marvel. E aí nós vamos continuar falando de Grandes Heróis Marvel, as revistas da DC também. E eu estou fazendo um estudo aqui de lançar mais ou menos 16 números. O plano é continuar, assim, sabe? Das principais revistas desse período, né? Então, o material está bem legal. Tinha uma pergunta até de alguém que está assistindo, eu acabei perdendo aqui, mas era exatamente isso: quais seriam as novidades da editora Heróica em relação aos dossiês, né? Então já tem esse planejamento da gente já está Já. chegando. Sim, Os não, dossiês eu estava mexendo nesse material hoje, inclusive. Eu estou um pouco atrasado, um pouco não, bem atrasado, que a pandemia me deu uma rasteira aí, né? Porque eu tive que me readequar e eu estou praticamente trabalhando sozinho, né? Eu faço tudo, assim. Eu escrevo, diagramo, edito, encomendo material para os colaboradores, atendo os leitores, levo o livro no correio, converso com a gráfica, vejo, fico aqui pesquisando o site do correio onde estão as encomendas, planejo com um amigo as divulgações nas mídias sociais, então estou fazendo tudo. Mas a Então, tendência agora Heróica é o nome correto mesmo, né? não é à toa, não é à toa. Mas o plano é realmente cada vez mais se profissionalizar, né? E aumentar a produção, né? Mas, assim, temos... O plano, basicamente, é trabalhar com 3 linhas, né? Livros mais parrudos, igual esses da Abril. Sim. Livros, assim, que na faixa aí dos pelo menos 300 páginas, tal, né? E, num primeiro momento, focado muito em quadrinhos. Essa coleção dos dossiês, que é uma coisa mais rápida e constante, né? O meu plano é tentar lançar um a cada 2 meses, um a cada 2, 3 meses no máximo, nos próximos tempos. E num próximo momento também publicar quadrinhos. Aí eu estou vendo isso também, que é um sonho antigo, né? Então, na Ah, verdade, na Heróica eu estou tentando botar em prática os vários planos que eu quis lançar nos últimos anos e não deu certo, né? Então eu estou desengavetando todas essas coisas que eu queria ter feito e até hoje eu não tinha conseguido ainda. perfeito. É, a sua passagem na mundo dos super-heróis, essa edição 111, você ficou até a 110, não é? 110. Essa Porque, edição, eu ainda dei uns toques ainda, que o Gustavo, que ficou no meu lugar, né? Na sim, verdade, quando eu saí de lá, eu que sugeri que o Gustavo Vícola ficasse no meu lugar, que ele foi meu parceiro lá durante muito tempo, né? Eu era o editor, ele era o assistente editorial e tal, e ele aprendeu todos os meandros aí, e o Gustavo também tem toda uma história, né? Que nós sim, temos uma diferença aí, sei lá, uns 5, 6 anos, talvez até um pouco mais. Então ele é meio da geração seguinte. Então, assim, eu sou daquela geração ali do meio para o final dos anos 80, e ele é da geração do início dos anos 90 ali, né? Que cresceu lendo o Todd McFarlane, as coisas da Image. Então ele tá dando o toque dele agora, assim, né? Então, mas ele é sim. um cara totalmente capaz e tão fissurado quanto eu, e tão preocupado com a qualidade quanto eu. Então, assim, não foi à toa que ele ficou no meu lugar. O cara, ele é perfeito para a função, assim, né? E a gente Então, percebe que a redação ela foi muito bem montada, né? Tem pessoas muito bem estruturadas ali, como se fossem escolhidas a dedo mesmo para poder seguir com esse trabalho, né? isso meio Essa que aconteceu edição, com os anos, assim, as pessoas foram aparecendo, alguns eram amigos meus até do colegial, assim, né? Tem alguns desses amigos aí que escreviam para Mundo, eles faziam parte de um fanzine que eu tinha em 91, 92, ó. Isso aqui era um fanzine que eu fazia na escola técnica de desenho ah, com
E alguns deles depois começaram a escrever na Mundo também, né? Eu chamei, que eram as pessoas, né, que eu tinha contato, né? Sim. E foi muito bacana, assim. Ah, antes que eu esqueça, queria te mostrar, né, que eu peguei aqui na estante, é Hum. isso aqui, ó. O que? Cons- O dicionário Marvel. ó, Deixa eu mostrar aqui, ó. Muito Quer ver? legal. Eu Quer tenho o ver, ó. dicionário Marvel completo, mas só digital. Tem até você aqui, ó. Que tesouro aí. Ah, esse aqui eu Muito demorei bom. 15 anos para completar, porque quando eu comecei a ler em 85, ele estava no final, né? Eu te falei, né? Eu comecei a ler ali por volta da edição 21 do Hulk, e ele acabou Sim, na edição 27. Então, assim, eu comecei praticamente, sei lá, 6 meses antes dele finalizar. E ele tinha começado em 83. Ele durou, acho que foram 25 meses. E durante 25 meses tinha que comprar 5 revistas mensais, cada uma com a folhinha para completar, né? sim. E então, assim, só que depois eu fui atrás dessas revistas todas. Só que era muito comum, quando eu encontrava a revista, alguém já tinha tirado, né, a folha para colecionar. Sim. E aí foi uma longa jornada, muitos anos. Eu comecei em 85 e fui terminar só em 2000. E aí faltava uma última folha que o namorado de uma garota que trabalhava comigo, ele soube, né, que eu faltava só aquela folha, e aí ele me fez uma chantagem, que ele trocava a folha pela edição número 1 de Super Aventuras Marvel. E aí eu Nossa. fiquei caçando, e na época foi difícil achar, ainda paguei uma grana, aí troquei com ele e consegui completar. Eu mandei encadernar, porque a Abril não fez capa, né, eles tinham Ah, prometido, mas não deu certo a capa dura, né, do dicionário. E aí eu encadernei no meu modo, coloquei lá alguns dados, né, e eu nunca conheci ninguém com o que tem o dicionário completo, assim, nunca vi. Já ouvi falar muito que tem legal. algumas pessoas, e é engraçado que hoje são vendidas cópias facsímile, né, no Mercado Livre desse material. Então, fico imaginando quanto vale, né, se um dia eu tiver ideia de vender, né, que É, não tenho ideia, pelo menos por enquanto. eu queria dizer, provavelmente não ia passar pela sua ideia vender o seu dicionário. Não é o plano. Deixa eu só comentar com você. A revista Uhum. 111 da Mundo dos Super-Heróis, para mim, é uma edição muito, muito especial, porque eu consegui que vocês pudessem colocar o meu trabalho aqui em Petrópolis. A Ah, que primeira bacana. edição da iniciativa True Readers foi uma palestra na escola do meu filho, onde eu fui Uhum. falar exatamente sobre a importância dos quadrinhos na formação do leitor. Eu ainda não tinha o meu traje, né? Eu era meio genérico, mas foi uma. Pelo que eu me lembro, acho que você entrou em contato comigo, né? E eu repassei isso para ele, se eu não Foi, me engano, né? sim, é porque eu nem sabia que você estava saindo da revista, né? Acho que ninguém sabia. E É, você então, conseguiu encaminhar o foi um pessoal. plano, assim, bem lento e gradual, porque naquela época eu tinha me comprometido a fazer várias coleções lá para a editora, duas coleções, mas tinham muitos números. Ao todo, acho que eram mais ou menos 13 livros, 13 ou 15 livros, eu não lembro. Eu demorei uns 2 anos para terminar isso, né? E eu tinha esse plano já de sair para montar minha editora. Só que eu Certo. falei, eu só vou sair quando eu terminar essas coleções, quando eu passar da edição 100 da Mundo, que eu consegui levar até a edição 100. Aí eles me pediram uma modificação na revista para entrar lá os cards, né? Diminuir um pouco o editorial para entrar os cards. Aí a sugestão de entrar os cards foi minha, né? Que eles queriam fazer uma modificação que tivesse algum colecionável. E aí depois, quando eu consegui botar alguém no meu lugar, que aí eu sugeri que o Gustavo entrasse, que na época ele estava trabalhando na Mitos, que ele estava fazendo material para a Panini, que estava editando as revistas do Batman. E aí Bacana. consegui que ele viesse. E aí foi exatamente nessa edição. Aí tudo se fechou. Aí eu fui até essa edição 110. Certo. Manuel, a gente sabe que no Instagram nós temos um tempo limitado para poder fazer as lives, né? Senão a gente não consegue salvar. Ok. Eu queria pedir uma gentileza a você, em 5 minutinhos, para você falar sobre o trabalho desse livro, né? Do Império dos Gibis. E, se você me permitir, eu vou salvar a live e vou Uhum. voltar logo em seguida, porque você trouxe um presente especial para os
nossos queridos que estão assistindo a live, né? Perfeito. A editora Heróica está presenteando a gente com o livro Com o e livro e os os dossiês vídeos. também. São Muito bom. Muito nossas bom. três primeiras publicações, as primeiras de muitas. Isso. E, Então, para a gente não perder tempo fazendo agora aquela brincadeira que a gente vai direcionar os brindes, né? uhum, Se você tiver uns 5 a 7 minutos que você possa falar sobre o livro do Império dos Gibis, né? Você fica à uhum. vontade para falar sobre o assunto que você quiser. Eu vou encerrar a live, vou salvar e vou voltar logo em seguida. Você pode vir com a gente novamente para a gente. Sim, sem problema, estou à disposição, sem problemas. Bom, Tá até bom. Então, falo até em menos que isso. Na verdade, quando eu decidi abrir minha editora, foi exatamente o que eu tinha comentado, né? O plano era desengavetar um monte de ideias que eu queria fazer de um jeito que não era possível em outros lugares. E aí, já que eu tomei a decisão, vou fazer editora, eu comecei a pesquisar qual seria o meu primeiro lançamento. E aí eu tinha uma lista enorme, ainda tenho, né? É a lista que me guia aqui, que vai me guiar para os próximos anos, aliás. sim. E aí comecei a fazer uma separação até que eu cheguei em dois produtos, assim, que eu achei que teriam potencial. Um era um livro sobre bastidores da Marvel e da DC, que é um que eu quero lançar logo mais, que era o que eu mais apostava, até pelo histórico da música super-heróis, né? E eu Uhum. tinha um feeling que um livro sobre os quadrinhos da Editora Abril poderia ser um negócio bacana, porque quando nós tínhamos essa sessão de grandes revistas, quando nós fomos falar da Editora Abril, foi a pauta que mais teve material para falar, que a gente teve até falar em duas partes, e foi a que teve mais repercussão. Aliás, foi até mais até do que a Ebal, né, que é uma editora praticamente mitológica, tal, né, que introduziu os personagens da Marvel no Brasil, tal, e os personagens modernos da Marvel, na verdade, né. E então aquilo ali eu tinha aquele feeling, mas eu não estava tanto convencido, né. E aí o meu plano era lançar no Festival Guia dos Quadrinhos de 2019, esse livro da Marvel e da DC, e eu fui conversar com o Edson Diogo, que é o festival não existe mais, né? Ele é o cabeça, né? O criador do evento. Aí que ele me deu a abrir os olhos, falou: olha, esse livro da Abril faria um sucesso no Festival Guia dos Quadrinhos, é a nossa praia. Aí eu fiquei pensando, aí foi, pô, é uma boa. Aí chamei o meu amigo Maurício Muniz para fazer comigo, né? Que aí eu vi que ia dar um certo trabalho, mas eu imaginei inocentemente que, como eu falei antes, em 4 meses que a gente tinha uma matéria, né, uma apuração da época dessa reportagem da Mundo como base, e o plano era aumentar aquilo ali exponencialmente. Uh, Só que aí o que aconteceu? A Abril tinha fechado o setor de quadrinhos dela recentemente, né? Quando nós começamos a Sim. mexer nisso foi em novembro de 2018 e o setor tinha sido fechado em julho de 2018, né? E também isso reforçou, porque a história acabou, né? Tinha começo, meio e fim, né? Tinha acabado. A Abril não publicava mais quadrinhos, né? Depois de 60 anos publicando. E aí aconteceu um negócio engraçado, que a gente começou a ir atrás de algumas pessoas para pedir entrevistas, várias pessoas se autoconvidaram, todo mundo queria contar a história. Antes, nenhuma dessas pessoas falava com a gente. Como eles eram funcionários da Abril, eles tinham medo de serem demitidos, criar algum problema na carreira deles, alguns trabalhavam décadas lá, eram diretores, né? E agora o Sim. contrário, como a Abril tinha dado uma rasteira em todo mundo lá, né? Tinha deixado de pagar vários direitos deles, eles estavam bem putos com a Abril, na verdade, né? E aí eles começaram a falar. Então nós começamos a fazer entrevistas assim de 8 horas, 6 horas, e começamos a descobrir coisas que a gente nem imaginava, né? E aí aqueles 4 meses a gente viu, ó, não vai dar em 4 meses não, entendeu? E gastamos 1 ano e meio. E o resultado foi esse livro, que está sendo um sucesso, assim, já vendemos mais de 2.000 cópias, e até o momento é a maior obra que eu já fiz, assim. Então é basicamente Parabéns. isso que eu tenho a dizer. Parabéns. Mostra a capa do livro para a gente aí. Aqui, ó. Essa capa também, a ideia foi minha, né? Aí eu passei para um amigo meu, o André, que é lá da editora Noir, junto com o Gonçalo Júnior. Ele Sim. desenvolveu o layout, né? Aí um outro amigo meu, o Fran Sérgio Rodrigues, fez toda a digitalização. E uma amiga nossa, Débora
Débora Caritá fez a ilustração em cima, né? Ela redesenhou tudo, porque a gente queria reaproveitar os desenhos, mas não estava dando muito certo. Então, essa capa é bem interessante, que ela mostra as grandes franquias da Abril, né? Que marcaram Sim. a época, né? Maurício Souza, a Disney, né? Que teve todo o período lá, a Marvel e a DC. E aí aqui Boa tem no escolha. verso. Não. Esse Capitão América aqui é muito Abril, né? Ó. Boa Então, escolha. aí aqui tem o verso, né? Com os detalhes. Legal. E a gente foi bem a fundo na história. Inclusive, a gente conseguiu até contar a história mesmo da criação da Editora Abril, que era um negócio que pouquíssima gente conhecia e tal. Já deu Legal. 7 minutos? Já. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou salvar a live agora, eu vou entrar novamente, aí todos vocês que estão nos assistindo retornem que a gente vai fazer o sorteio dos brindes, a gente vai fazer uma brincadeira para que a gente possa direcionar esses brindes para vocês. Eu peço, Perfeito. eu peço perdão a vocês aqui, que os comentários ficaram parados para mim, então muitos comentários aqui não chegaram. Tá? Então peço perdão a vocês que realmente não chegou aqui para mim, foi uma falha provavelmente da minha internet. Então a gente vai estar salvando essa live, a gente retorna logo em seguida e quem não ganhar o brinde pode ir lá na editora Heróica e adquirir o seu. Os Está à meus já disposição. estão, os meus já estão aqui. Só um minutinho Beleza. e a gente já volta. Tá, joia. Até mais. Até mais.